dizer a alegria de estar aqui, né, com vocês, né, Aurentino, né, tem uns que os nomes não tem, né, mas Bete Gouveia, Janaína, a Márcia não, Márcia está aqui, tem nome ali que não está aparecendo, mas... Meu é lindo, viu? Meu é lindo. Ótimo, ótimo. Alegria de estar com vocês e dizer que em momento, né, de pandemia, tempo de pandemia, a gente poder ter esse espaço aqui para a gente trocar, né, para a gente se olhar, né, para a gente se aquecer. Eu acredito muito nisso, né? Estamos aí com as aulas remotas. Sou professora do Arena, da Escola Livre de Artes, do Arena da Cultura, e a Márcia está lá fazendo curso, firme e forte, vários. Beth também. E dizer que é muito importante a gente estar aqui, né, nesse espaço, nesse momento, poder falar das nossas questões. E como eu iniciei saudando aí os mais velhos, eu queria também, né, começar com esse som ancestral aqui, pedir licença para vocês, para a gente começar cantando, e eu queria mais do que nunca usar esse instrumento aqui, né, esse instrumento que chama birimbau. Birimbau, pedaço de arame, um pedaço de pau. Então, assim, esse berimbau, né? Por quê? Porque se a gente for pensar lá em Zumbi de Palmares, na Serra da Barriga, né? Pernambuco, Maceió, a gente fosse pegar essa história aí do líder negro Zumbi de Palmares, a gente vai ver a existência, né, da origem também, da questão da presença dentro desse quilombo da capoeira, uma das nossas riquezas culturais. Existem vários autores, né, que discutem a origem da capoeira, se a origem da capoeira é brasileira ou se a origem da capoeira é africana. Então, tem duas versões que eu vou daqui a pouco contar para vocês. Mas primeiro vamos ouvir esse som aqui. Colega velho, muito sem Deus é nada. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva meu mestre, camarada, quem me ensinou, quem me ensinou. Viva as mulheres, viva as mulheres, camarada. Ai, 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 joga bonita que eu quero aprender. Ai, 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 joga bonita que o povo quer ver. Ai, ai. Ai, mandinga de Angola é mandinga da ideia. Ai, 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 ai,
comecei aqui, gente, falando um pouquinho, né, dessa ancestralidade aqui, que é a nossa capoeira, né? São uma das manifestações culturais. Aí, quando a gente pensa nessa temática, a influência africana e afro-brasileira do negro, né, na cultura, na história, na dança, né? São muitas, né? São várias contribuições. Mas desse meu lugar aqui, como bailarina afro, como jornalista, antropóloga, mãe, né, arte educadora, sou uma amante da cultura afro-brasileira. Eu, né, sou muito grata por todos os mestres que eu tenho em Belo Horizonte. Um deles já até teve aqui, nesse espaço com vocês, que é o Evandro Passo. Evandro Passos, eu comecei fazendo dança afro com ele, né? E aí, depois dele, eu fui para Marlene Silva, que é a conhecida nossa precursora da dança afro em Belo Horizonte. Eu fui dançar com Carlos Afro, que tem uma escola de dança, estudioarte.com, lá na Savassi, perto da Praça da Liberdade. Fui dançar com o mestre João, da Associação Cultural Eu Sou Angoleiro, lá da Rua da Bahia, 570. Mestre João também é um dos meus mestres de dança também, porque além de eu estar na casa dele, na capoeira, já tem muito tempo lá, com o grupo Eu Sou Angoleiro, ele tem uma companhia que chama Companhia Primitiva de Arte Negra. E eu também dancei com o grupo dele, e dancei com a companhia Cia Ponta da Terra, que hoje chama Carlos Afros e Companhias, e dancei também com Evandro Passos, que chama Cia Bataca, né? Então, assim, essa experiência de corporidades negras faz com que a gente acabe buscando informações a respeito dessas manifestações que tem na cidade, né? Então, quando eu falo dessa importância da gente ir até o espaço do outro, porque é tão bom, né, quando a Pastoral Afro promove o encontro, ou promove aí, a gente agora está nesse momento aí da pandemia, mas quando tem um encontro presencial, e a gente faz aquela canjiquinha, e a gente faz aquele caldo, aquele bolo, cada um leva uma coisa, e a gente fica tão feliz quando você convida determinada pessoa e ela vai lá conhecer o que é a pastoral, o que é, aonde que fica a Igreja São Bernardo, né? Então, assim, essa importância da troca, né? Dessa troca, de você ir até ao encontro do outro, do espaço do outro, do território do outro, né? Então, assim, eu acredito que uma das nossas heranças ricas aí, e a influência dessa, né, manifestação e contribuição africana e afro-brasileira está também, sabe, nesses diálogos e nessas trocas e nesses ir e vir, né, na comunidade do outro. Um grande exemplo que a gente tem em Minas Gerais são os nossos reinados e os nossos congados, que eu tenho certeza que cada um daqui de vocês conhece um grupo de congado, né? Conhece um grupo de congado, e aí eles, por exemplo, essa manifestação, eles têm que chama assim, promessa, né? Eles falam assim que a gente tem que pagar promessa, né? Então, assim, pagar visita, né? Olha, o pessoal lá do 3 de maio teve aqui na comunidade dos Arturos, e aí o pessoal de Jatobá foi lá e visitou o Siriaco, né? O Siriaco foi lá e visitou a festa de Nossa Senhora lá do bairro Aparecida, né? Lá com a Maria, a Capitã Maria, que foi uma das primeiras
guardas aí que, assim, feminina, né? Chama guarda lá, guarda feminina, né? Do bairro Aparecida, né? Por quê? Porque antigamente tinha uma história também, né? De que a gente sabe que os reinados, eles têm assim a guarda de Congo, de Moçambique, né? A guarda de Congo geralmente, antigamente era composta pela maioria era mulheres, né? Usava a cor rosa e branco, e ela era responsável em abrir o caminho, né? Ela ia na frente. E o de Moçambique, que era composto por homens, né? Na grande maioria, era chamado, né, a guarda de Moçambique, era aquele que era responsável em guardar a coroa, né? Então ele ficava geralmente, por isso que ele ia perto dos reis, das rainhas, né? Ele ia atrás. O Congo abre o caminho e o Moçambique ali guardando, né? O Moçambique é aquele que também tem aquela gunga, sabe? Que todo mundo sabe o que é gunga, aquela latinha, sabe? Que fica no pé, que faz aquele som bonito quando, né, eles estão cantando, dançando, né? Então, assim, eu começo falando assim que, para mim, né, para falar de a influência, né, dessa riqueza aí da cultura africana e afro-brasileira, eu destaco muito essa questão, né, em Minas Gerais, principalmente, essa questão das irmandades dos homens de cores, né, a história do Chico Rei, né, alguém que se juntava, né, para poder comprar a alforria de outros. Isso é muito importante, né, pensar que, né, nesse movimento das Irmandades dos Homens de Preto, tem toda uma simbologia, né, dessa igrejinha que está localizada hoje lá entre a rua Tamós, né, Tamós, ali em São Paulo, na esquininha, que é considerada a nossa antiga igreja do Rosário, né, que tem em Belo Horizonte. Né? E o que é a igreja do Rosário? Foi a igreja que os negros criaram porque eles não podiam entrar na igreja dos brancos, né, antigamente. Então, formas de resistência, né, da gente poder continuar cultuando as nossas origens, né? E a gente sabe, né, que graças a Deus tem uma pastoral afro, tem os agentes pastorais negros, a gente sabe da história aí da igreja, mas a gente tem exemplo, né, do próprio Papa pedir perdão aos negros, né, brasileiros, por ser conivente com a escravidão, né, a Igreja Católica ser muitos anos conivente com... E eu lembro, né, deixa eu ver qual foi, aquela campanha da fraternidade aí, ouvi o clamor do seu povo, vocês lembram? Negro, ouviu o clamor, quem lembra um ano que foi? Alguém lembra aí o ano? 88. E aí eu estava lá, né? Porque assim, o Aurentino me falou para mim se apresentar, né? Eu falei algumas coisas, mas fui uma pessoa que participei muitos anos da Igreja Católica Apostólica Romana, sou lá da Regional Leste, do bairro Boa Vista, né? Fui muitos anos, né? Assim, talvez hoje o fato de eu ser artista, né? Amar tanto essa arte e educação, eu comecei lá na igreja, cantando no coral, né? Comecei lá preparando os teatros, né, da Semana Santa, né, fazendo parte da forania da juventude. Quantas vezes fui lá em cima, na Serra da Piedade, fui lá em Caeté, né? Fui muitos anos também povos todos que por estes caminhos passai, atendei e vede se Aí fui muitos anos Verônica, né, na igreja,
e eu, assim, adorava, assim, esse momento da Páscoa na igreja, né? Assim, quando vem, era o que eu mais gosto, a adoração da cruz, né? Que tinha às 15 horas. Aí fui muito tempo da pastoral de batismo da minha igreja, Perpétuo Socorro do bairro Boa Vista. Escrevi aquelas introduções, né? 13º domingo de mês, tal. Escrevi, entrei no Ministério da Palavra lá e ajudava a escrever. Toquei missa, toquei violão na missa das crianças, né? Muitos anos, né? Lá, e fui da pastoral de batismo também. Assim, eu tenho o padre Vandeci, que foi um dos padres lá da Igreja Perpétuo Socorro, hoje ele está em outra igreja, ele fala assim para mim que ele virou padre por minha causa. Ele virou padre e eu saí fora. Mas, assim, é muito engraçado isso, porque eu, assim, sou apaixonada, eu acredito muito nessa questão da música, o poder da música, sabe? Assim, e aí eu lembro que, em certa idade, eu falei, Deus, me dá o dom de tocar, de cantar, para te louvar, né? Para te bendizer, né? E aí, depois, os anos passam, fui da Renovação Carismática, muitos anos também, entrei na Renovação Carismática lá na Bahia, que eu fui morar na Bahia, e é isso, né? E assim, hoje, né, eu sou bandista, né? Então, assim, as coisas mudam, assim, não pertenço mais à Igreja Católica, né? Mas eu tenho muito respeito, eu adoro, né, assim, as coisas de Maria, né, não tem jeito, Ave Maria, 18 horas, né, a gente convive há muitos anos, né, então as homilias, né, e o Evangelho, né, a história de Saulo, né, de Paulo, né, esse médico das almas, né, eu lembro que eu li esse livro, né, eu sempre fui doida, assim, com os Evangelhos de São Paulo, né, de apóstolo Paulo. Então, assim, estou falando tudo isso, né? Porque e depois, quando eu fui me envolvendo com a cultura afro-brasileira, né? Sabendo mais um pouco da nossa história, né? Naturalmente, com os 15 anos, eu falei, eu quero ser freira, porque eu quero. Eu tinha uma coisa eu assim, sempre li muito Teresa de Calcutá, sabe? Assim, uma paixão por Teresa de Calcutá, as escritas dela, sabe? Né? E aí, assim, eu queria esse sonho mesmo que a gente tem aí o padre falou assim, não, você não tem vocação, não tem vocação para freira, não, né? Você pode, não, vou te colocar na pastoral dos adultos. E daí foi encaminhando aí, mas assim, eu tinha essa coisa de ser missionária, sabe? Queria viajar para a África, queria, a exemplo da Irmã Dulce, a exemplo de Teresa de Calcutá, né? E acabou que depois a gente acaba, assim, eu ainda acho que continuo a minha missão, né, de amor através de ser uma arte educadora, né, de fazer esse trabalho aí nos centros culturais, de ter aluno de 20 anos, mas ter uma aluna também de 70, né, de saber como que a dança, como que a música, né, alegra o nosso coração, né, como que a gente puxar para uma roda, para uma ciranda, a gente cantar, a gente brincar, como que isso pode fazer muito bem a cada um, né? Então, assim, são outras formas de amar, né? Então, assim, mas já fui vicentina, de bater na porta lá do bairro Boa Vista, Nova Vista, para pegar alimentação, minha história eu já era, assim, beata. Então, assim, e aí, quando eu falo tudo isso, né, para falar que eu sei que a história de cada uma de vocês que estão aqui, né, e essa influência da cultura afro, a gente vai acabar passando, né, na verdade, por cada um de vocês aqui. Quando a gente vai perguntar, vem cá, você na sua família, que cantiga que você lembra? Lembra de alguma cantiga?
Lembra de alguma história que sua avó, seu avô contava? Né? Então, assim, essa influência, esse patrimônio cultural, essa oralidade, essa memória, muitas vezes a gente vem com os nossos avós, né, com nossos bisavós, com a nossa família, né, com esse amor pela cultura. E aí eu queria, vamos ver se vai dar certo aqui, queria compartilhar com vocês aqui, então, rapidinho, um pouquinho da minha pesquisa aí. Vou compartilhar a tela aqui, para mim poder explicar para vocês aí como é que eu faço essa pesquisa, né? Acabei que eu formei pela Universidade Federal, colocar aqui, formei pela Universidade Federal, e aí a minha monografia... Epa! Apareceu aí, né? Vocês estão visualizando aí? Sim, Jônia. Eu. Então, quem poderia ler esse texto aí que está para nós aí? Posso ler? Então vai, por favor. Corpo, gesto e pensamento. Eles forjaram formas elaboradas de lidar com a vida, com o corpo, assim como funções musicais múltiplas. Construíram uma estética corporal que está impregnada na cultura do povo. Isso. Na cultura do povo brasileiro. Então, continua aí, tem mais esse pedacinho. Por meio da resistência política, da religião, da arte, da música, da dança e da sensibilidade para com a ecologia, o negro produz, participa e vivencia a cultura afro-brasileira. Então, esse... eu li o nome do autor. É Kabengele, o nome desse autor é Kabengele Munanga. Né? Ele é um professor da USP, né, lá de São Paulo. Ele tem um material muito grande a respeito da cultura afro-brasileira, e ele tem esse livro que fala um pouco da resistência, né, da contribuição do negro, né, na cultura afro-brasileira. Então, assim, quando eu comecei tocando, né, uma ladainha e usando o birimbau, né, e lembrei do nosso líder negro Zumbi de Palmares e dessa resistência que foi o quilombo, né, para dizer isso, que é através do corpo que o negro resiste, que ele guarda, né, é através do nosso corpo, né, e pensando na questão bíblica, né, já que vocês são da pastoral, né, não sabeis que seu corpo é templo do Espírito Santo? Né? Então, assim, é no corpo, gente, que a gente guarda tudo, né? E guarda experiências de traumas, de tristezas, de alegria, e é o nosso corpo, a nossa resistência. Então, quando esse negro no Brasil, através da escravidão, né, foi tratado como objeto de mercadoria, foi tirado, né, toda a dignidade, né, esse negro, ele resistiu através desse legado que ele traz de Mãe África, né, através do corpo, através da resistência, através de estratégias, né, a capoeira é uma estratégia de driblar o senhor, né, o senhor, o capitão do mato, de resistir, né? E as irmandades dos homens de pretos, né? Os homens outra resistência aí, né? Na nossa história, com a história do Chico Rei, né? Dos nossos congados. Vou adiantar aqui, só porque aqui eu estou falando, trazer para vocês alguns, né? Alguns autores aí que contribuem muito na nossa história, né, na nossa pesquisa sobre essa resistência do corpo negro e a contribuição e a influência do negro,
com a cultura africana e afro-brasileira. Então, Kambengele Munan e Nilma Lino é uma professora lá da Universidade Federal. Ela, no governo de Dilma, ela até foi ministra lá, né, dos direitos, da igualdade racial, né, da Secretaria de Mulheres. Então, a Nilma Lino, ela tem também uma obra muito importante. Ela foi uma das professoras que começou a puxar o movimento lá dentro da Universidade Federal das ações afirmativas, que é tão importante hoje. Professor Zeca Ligeiro, né, lá da Unirio, Leda Martins, além de ser uma grande intelectual, ela tem um livro que chama Afrografias. E ela é Leda Martins, ela é uma rainha lá do Congado de Jatobá. E ela está aí nessa luta aí também, né, de ser uma pessoa que vivencia na prática a manifestação cultural e vai para a academia escrever, defender, né? Lia Robanto, Kátia Cardon, Denise Cirqueira, Graziele Rodrigues. É só para a gente ter alguns autores aí, né? E eu acho que essa frase também é muito importante para a gente entender a resistência do negro. Quem pode agora, outra pessoa, quem pode ler para a gente aí? Eu posso. Oba! E direto do Ceará. Jé. E estou aqui na cidade de Aracati, aqui do Ceará, mas sou de Minas Gerais. Que bom. Gestuais do corpo, essa compreensão de que há uma outra fala ou outro gesto de falar, de sentar, de se comportar, de ser, uma outra geografia do corpo, com os outros desenhos, outra lógica, denota uma consciência, um outro saber de outras práticas. Então, quando vocês escutam, né, essa reflexão aí, o que vem, assim? O que vem no pensamento de vocês? O que vocês entenderam aí com isso? Estou pensando aí que eu vou colocando aqui numa imagem aqui, que eu estou querendo mostrar uma... Opa, quem vai compartilhar com a gente aí? Bom, quando eu estou falando, essa reflexão de que há um outro jeito, uma outra geografia, uma outra forma de falar, o que a gente está querendo chamar a atenção aí é que o seguinte, hoje as universidades estão utilizando muito essa questão de africanidades, né? A gente precisa ter um setor de africanidades, a gente precisa valorizar os conhecimentos dos negros. A Universidade Federal promoveu, início desse ano agora, mesmo com a pandemia, né, no final do ano, o reconhecimento, né, de alguns mestres, notório saber, né, a Universidade Federal, através dos saberes, né, tradicionais, né, já vem em mais de 5 anos levando mestres, né, e mestras para poder ir até a universidade e dar aula, né? Porque para dar aula não tem que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, não. Né? Existe a faculdade da vida, existe a faculdade que vem com os nossos terreiros, que vem com os nossos saberes, através das ervas, através das plantas, né? Através desse fazer cultural, que é você pertencer a um reinado, né? Como que você faz a caixa, como que você aprende a cantiga, como que você se comporta, como que a vestimenta lá. Então, essas são as nossas faculdades, né? Os nossos terreiros,
né, os nossos espaços coletivos de aprendizado. Então, quando o rapaz lá do Ceará leu, é ali que eu não guardei o nome, mas ele leu, o que ele leu ali, a reflexão chama a atenção de que há outras formas de fazer, né? E que a gente precisa ficar muito atento, né? Essa questão de valorizar os coletivos, né? As manifestações culturais, esse aprendizado dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Então, entender essa contribuição do povo negro é entender que é uma contribuição que passa pela questão dos adornos, que esse anel que a pessoa usa, esse bracelete, né, tem um significado. Né? As vestimentas, a amarração, o turbante, a pintura, a música, o ritmo, a dança, a história, tudo isso são formas de passar conhecimento, são narrativas. Então, muitas vezes, né, através de um ritmo, né, porque se a gente for olhar como que nasceu a questão da dança, como que nasceu a questão da religião, né? Então, como que nasceu essa coisa da comunicação? Eles se comunicavam muitas vezes, né? Que a gente fala os primitivos, né? Nos primórdios, né? Através dos tambores que mandavam um som lá, através do berimbau, conforme o cara tocava, se era São Bento pequeno, se era Angola, se era, dependendo do ritmo, ele estava dando um toque. Olha, gente, cuidado que o senhorzinho vem aí, ó, é o toque do berimbau. Então, assim, como que os nossos instrumentos e os nossos ritmos são importantes para a gente entender essa contribuição. E também seja através da comida, né? Então, essa imagem aí é uma imagem antiga da minha companhia na cidade, chama Companhia Baobá, Minas, e aí a gente usa a cabaça, né? E essa cabaça, dentro da cultura afro-brasileira, ela tem um significado muito grande, né? Porque a cabaça, ela representa também o ventre da mulher, em alguns estudos, ela representa também essa cabaça que alimenta, né? Porque a gente pode ter alguns lugares que se coloca água, come com a cuia, né? Ela é um espaço também de alimentar, né? Então, essa representatividade dessa cabaça junto com esse ser feminino, né? Que alimenta, que acolhe, que nutre. Então, por isso que essa cabaça está aí. Esses adornos aí, esse material aí é de Guiné-Bissau, é uma exposição que teve na Prefeitura de Belo Horizonte, no Festival de Arte Negra, muitos anos atrás, e aí veio essa coleção aí de Guiné-Bissau, que isso aí tem a ver muito com a questão dos ensinamentos deles lá, né? Guiné-Bissau vive muito da pesca, essa relação com o mar, com o peixe, né? Com os animais, as máscaras, né? Que são tão importantes, esses adornos que eu falei, né? Os brincos, o cabelo hoje, né? O cabelo. Então, hoje a gente tem uma discussão muito grande, né? Da gente assumir os nossos cabelos crespos, cabelos ondulados, né? Antigamente todo mundo queria alisar, queria passar o ferro quente, queria passar a pasta, né? Mas essa importância da gente assumir a nossa negritude, né? As tranças, os colares, os panos afro, né? A contribuição da cultura indígena, né? Também, né? Da gente ter hoje a Lei 10.639, 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira nas escolas, né? Então, da gente poder ser reconhecido nos livros didáticos, né? Da gente não ser contado apenas essa história do negro como objeto, da escravidão, mas hoje da gente poder falar que, né, um dos primeiros médicos negros, a contribuição dele, a contribuição da mineração,
que no Brasil a gente não destaca, mas existe a revolta dos malês, e a revolta dos malês que aconteceu em Salvador, né? Tinha negros que vieram de África que sabia ler e escrever, sim. Então, assim, da gente ressaltar, né, a importância e a contribuição da cultura negra no mundo, né? Aí algumas imagens, essas imagens eu estou mostrando, querendo enfatizar a questão do chitão, né? A maioria das nossas manifestações culturais, samba de roda, tambor de crioula, carimbó, de norte ao sul do Brasil, a gente tem várias danças, né? A gente tem lá em Recife, em Pernambuco, os afoxés, o maracatu, onde tem todo o ritual do rei e da rainha, né? Que para relembrar essa dignidade, essa valorização do negro e da negra, que em África muitas vezes foram escravizados aqui, mas que era rei e rainha lá. E esse chitão também, onde muitas vezes a sinhá, né, dava uma roupa velha para a negra, né, e a negra customizava isso, né? Ela misturava, ela pegava o chitão, ela inventava. Então, a nossa contribuição também na moda, né? Na moda com os nossos panos africanos, com as nossas contribuição da afro-brasileira também. Bom, eu não vou passar muito aqui. Esse aqui é um ritual que chama candombe, e a gente tem ele lá na Serra do Cipó, né, que é o candombe da Serra do Cipó, e a gente tem também no Matição, em Jaboticatuba, né, é uma outra contribuição aí dentro da nossa cultura brasileira, e queria só mostrar, tá vendo, esses tambores chamados tambus, é o chamado candombe, né, que é um culto aos ancestrais. A gente está reverenciando aqueles que passaram, que já foram, né? Para que cada um de vocês, para que a gente esteja aqui hoje, a gente tem que reverenciar os nossos ancestrais. E o candombe faz isso, né? Um culto aos ancestrais. E aqui estou mostrando para vocês, né? Ela já faleceu, vocês viram com essa pandemia, vários mestres lá da comunidade dos Arturos, em Contagem, faleceram aí por causa do Covid, como a minha monografia em 2002, que eu defendi na Universidade Federal, na área de Antropologia, Ciências Sociais, é sobre a comunidade dos Arturos, e trouxe algumas fotos para vocês que mostram um pouquinho das festas. Esse aqui é o seu Antônio, capitão da guarda de Moçambique, lá do Siriaco, Novo Progresso. Olha que beleza, gente. Esse chapeuzinho aí feito com aquela famosa contas de lágrimas, né? Olha que beleza. Então, é isso que eu estou falando, né? A gente tem o boi aqui da comunidade dos Arturos, da festa 13 de maio. Lá, a Guarda 13 de maio do bairro Concórdia também faz o boi. Tem outros grupos que trabalham com essa riqueza que é, né, o boi. Tem o boi do Maranhão, né, tem o boi do Nordeste, né, mas é essa festa relacionada ao boi, com a cantiga, com as brincadeiras, é muito importante. Comunidade dos Arturos, eles fazem essa festa chamada 13 de maio. Isso, a Guarda de Congo, que eu falei, que geralmente é essas cores rosa, né, e branco. Bonito também essas fitas, né, na cabeça. A gente encontra vários grupos, em Molevade, tanta, né, no Cerro, muito. Em Minas Gerais tem muita, né, reinados. O pantangome, né, que a gente fala também, o chiquerê, né, que é esse instrumento que está na mão dela. Essa aqui que é as gungas do Congado, né, que eu falei, que dá aquele som, principalmente o povo do Moçambique dança muito fazendo esse som. Esse rapaz aqui é do Moçambique, né? Essa aqui geralmente é as cores
azul e branco. Só que hoje, gente, tem cor de tudo aquele jeito nos grupos de congado, né? Mas são algumas cores tradicionais. E aí, para me fechar aqui a nossa conversa aqui, assim, trazendo muita coisa, abrir para vocês perguntarem, né? Mas a influência, né, africana e afro-brasileira é muito grande, né? Então, eu quis fazer esse recorte. Não vai dar para conversar sobre tudo, mas alguém pode ler para a gente essa parte aí? Eu vou ler. Queijados e congados no Brasil. Em várias cidades mineiras, encontra-se guardas de Moçambique, Congo, Caboclo, Marujo, Cantopré, Cavalheiros de São Jorge e Vilão, sendo o candomblé considerado... Sendo o candombe. Candomblé considerado o pai desta família. A ritual candomblé e o ritual no qual se faz referência aos tambores e aos antepassados. Que foi isso que eu mostrei para vocês, né? Lá a importância do candomblé. Aí queria mostrar a capoeira que eu comecei falando, né? Essa importância da roda, né? Como a gente está com saudade, né, gente, de fazer uma roda, de rezar juntos, de mãos dadas, de fazer uma ciranda, né? A roda é muito importante na nossa cultura afro-brasileira, nas manifestações culturais, né? E a capoeira é uma escola, né, gente? Porque na capoeira a gente trabalha a psicologia, trabalha a questão física, né, do movimento, trabalha a questão da filosofia com os ensinamentos que é passado pelo mestre Pastinha, o mestre da capoeira regional também, que sumiu o nome aqui, que eu sou angoleira, sabe? O angoleiro é esse aí, ó, o amarelo e o preto, a capoeira mãe. Mas é passado também os ensinamentos por esses 3 birimbais, pelo atabaque que está aqui, pelos pandeiros, pelo reco-reco, pelo agogô, né? E pela a musicalidade que a capoeira traz, né? Então, é um grande ensinamento aí, né? Quando eu falei para vocês, né, a origem da capoeira, se ela é uma luta, é uma dança, tem essa iningolo, né, uma dança africana chamada da dança das zebras, na África do Sul, é uma das origens da capoeira, né? Tem 2 vertentes, alguns autores defendem que é africana e tem outros que defendem que é de origem brasileira, né? Então, esse ritual africano, onde os jovens passam pela puberdade, né? A disputa, a escolha da moça que vai casar, e também de origem indígena, por causa do nome, né? Capu, né? Que significa do Tupi-Guarani, que significa mata rasteira. Então, só para a gente fechar, alguns mestres de capoeira de Belo Horizonte. Esse aqui na pontinha, ó, com o chapéuzinho branco, né? A boina branca, né? O chapéu, a boina branca é o mestre João, é meu mestre capoeira Angola. Esse do meio aqui, de chapéuzinho branco, é o mestre João Pequeno, que já faleceu. De Belo Horizonte, nós temos, ao lado do mestre João Pequeno, esse de chapéuzinho branco aqui do meio, nós temos o mestre Primo, que é lá do bairro Saudade, que tem um trabalho muito bonito com as crianças lá. Depois, se a Pastoral Afro quiser fazer, né, quando voltar tudo isso, passar essa pandemia, mas voltar presencial e fazer uma visita ao grupo do mestre Primo, lá no bairro Saudade, perto do Alto Veracruz, ou fazer uma visita ao meu mestre, que é esse da boina, do chapéuzinho da boina branca aqui, né, na pontinha, que é o mestre João. Do lado dele, com a boina preta, tem o mestre Léo, que ele é lá do Alto Veracruz. Então, aí, na sequência
mestre Léo, mestre João, depois é mestre Moraes de Salvador, esse de Macacão é o mestre Rogério, que tem um grupo de capoeira, Angola Dobrada, em Belo Horizonte, mas que hoje mora na Alemanha. Esse do meio faleceu, é o mestre João Pequeno. Esse é o mestre Primo do lado dele, e esse de barba e dread, né, rasta, ele chama mestre Lua, é lá em Salvador. Os nomes estão aí, né? Eu falei, mas eu estou falando para eles. Uma roda de capoeira que acontece, né, lá na Praça 7, e a gente tem que falar também do mestre Dunga, né? Ele não está aí na foto, mas é uma grande contribuição, o mestre Dunga na capoeira de Belo Horizonte. Mestre Negão, para contar a história da capoeira hoje em Belo Horizonte, a gente vai falar do nome dele, já faleceu também. E esse outro grande representante da capoeira aí, que está com o chapéuzinho branco, que é vivo, mora nos Estados Unidos, né? Ele é o João Grande, o mestre João Grande, muito conhecido. Do lado dele está o mestre Cabelo, lá de Itacaré, da Bahia. Esse é meu mestre, mestre João, que eu falei para vocês, o negro aí. E é isso, queria, né, fechar aqui com vocês só com essas últimas fotos. É um pouquinho da foto, essas fotos, um pouquinho da minha companhia. A gente está sempre aí buscando nos espetáculos, trazer a África, trazer as cores da África. Isso aí, ai meu Deus, ver essa foto magrinha, novinha, já tem muitos anos isso. A minha companhia tem 20 anos. Foi ontem. Aí, ó, os jambês, esses moços estão segurando, tocando, a gente chama de jambê. É um formato de taça, né? E esse instrumento é africano. E a contribuição de África é muito forte, né? Porque em África se tem os rituais, as danças, né? As cantigas, né? Essa é a primeira escola do africano, essas manifestações culturais africanas, né? Assim como nós temos aqui também o boi, nós temos o batuque, nós temos as outras, o cacuriá, a gente tem as nossas manifestações que a gente pode aprender também. Isso que eu falei, né, das pinturas no rosto, em África, né, tem toda uma representatividade, né, muitas vezes tem a pintura para casada, para solteira, né. Palha da costa, né, que a gente usa, é usada também, né, no candomblé, mas é usada nas manifestações culturais, a dança do maculelê, né, que é aquela dança que se dança com bastão na mão, com a madeira ou com a espada, né, a gente usa muito essa palha da costa, né. E aí, outra coisa que está aqui embaixo, esse instrumento chama, né, o chiquerê, né, e é a cabaça, né, feito de contas e cabaças, né, usado no maracatu, usado em várias danças. Lá atrás, ali, que está sendo projetada ali, é o baobá, né, o baobá é um símbolo do continente africano, é aquela árvore que vocês já viram na televisão, reportagem, que é uma árvore muito grande, às vezes precisa de 100 pessoas para abraçar ela. Eu tive no Senegal, né, já 2 vezes, dos baobás. Então, encontra a baobá fininha também, tá vendo? Essa aí não é, mas tem também outras enormes, que é preciso 100 pessoas para conseguir abraçar essa árvore. Um pouquinho das danças, das nossas manifestações culturais, um pouquinho da trajetória aí da Companhia Baobá, os integrantes. Esses 2 que estão comigo aí do lado são meus filhos, Jai e Amani, que significa dignidade, paz. Eu coloquei o nome dos meus filhos para, né, honrar aí a Mãe África. Então, Jai Amani significa dignidade e paz. E essa menininha chama Dandara. O nome Dandara significa rainha negra, mulher
Eu novinha, olha bem a diferença. E aí, essas fotos do espetáculo, aqui no Parque Municipal, né, a gente ensaiando, fazendo ensaio fotográfico. Um dos espetáculos chama Mulheres de Baobá. Iemanjá, né, porque a gente, através da dança, a gente fala também das nossas rainhas negras, Iemanjá, Iansã, Oxum, a deusa da água do mar, da água salgada, que geralmente 31 de dezembro, né, na virada do ano, a gente muito de Iemanjá, passa o Réveillon na praia, coloca flores no mar, mas que é comemorada também no dia 2 de fevereiro, né, Iemanjá, e tem Oxum, deusa das águas doces, e tem Iansã, que é a guerreira dos ventos, né, das tempestades. E aí, nos meus espetáculos da companhia, onde eu sou fundadora, diretora, sempre vim trabalhando com mulheres, falando um pouco, trazendo poemas sobre as mulheres, como Conceição Evaristo, né, poema de Conceição Evaristo, essa grande escritora, e trazendo um pouco mesmo dessa contemporaneidade, falando da violência contra a mulher, né, do racismo, né, aproveitando a cultura para poder falar das nossas raízes, da nossa cultura. Vou passar mais rapidinho. E as pessoas que contribuem hoje, né, na história da dança, né, Maria Zita Ferreira, Cleide Morgan, de Salvador, Rofa Tauá, que já faleceu, Marlene Silva, nossa precursora da dança, que faleceu ano passado, tem 1 ano, né, de morte de Marlene Silva, Inancira Falcão dos Santos, uma outra grande contribuidora, Peter Badejo, ele é africano, Mestre João, esse que é meu mestre de capoeira e de dança, Evandro Passos, que já esteve aqui com vocês, né? Mamubá, que é um senegalês que mora em Belo Horizonte há mais de 30 anos, Carlos Afro, e é isso. Tem aqui a nossa... não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher, o nome dela é Mãe Beata de Iemanjá, ela faleceu também. Então, deixa eu minimizar aqui, interromper essa... Agora vão saber como, né? Chamar meu filho, socorro! Ah, tá aqui. Desculpa, gente, falei muito, né? Não, mas a intenção era que você falasse, para a gente tirar o máximo dos ensinamentos. Bom, queria saber, diante disso tudo, né, se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem... pode? Vai lá. Ô, Júnior, eu tenho comigo uma coisa que a dança, seja ela qual for, ela é muito alegre, né? Ela representa muita alegria, assim, né? O clamor, chamando a pessoa. E no caso dessas manifestações, né, afros, né, da cultura afro, além dessa transmissão de alegria que eu percebo, assim, é triste ao mesmo tempo saber que estão passando uma coisa tão rica de conhecimento, de alegria, por uma história tão sofrida, sabe? De tudo que você falou, seja na pintura, seja na roupa, seja nos acessórios, né, os adornos. Então, eu fico imaginando quão difícil é a pessoa não se emocionar tanto enquanto está ali naquela apresentação, né, seja ela o que for, lembrar isso e passar isso tudo de uma forma bonita, sempre com um sorriso, como você sempre está aí, ó, no rosto. Isso é muito enriquecedor, viu? Obrigado, né? Eu acho que
que é mais importante para a gente hoje, que trabalha, que é arte educador, que trabalha com as manifestações culturais, que quer discutir a importância da influência, né, africana e afro-brasileira do negro, né, dentro da cultura, dentro da dança, é que, né, nós resistimos com o nosso corpo, com a nossa história, com o nosso legado, né? Apesar da escravidão, não nos calaram, né? Não nos calaram. A gente olha esse mar grande aí, a gente não pode esquecer dos navios negreiros, de quantos negros, milhares de negros que estão aí dentro, no fundo desse mar. Né? E a gente viu uma coisa recente agora, né? Que é essa questão da saída, né, dos negros, né, buscando uma melhor qualidade de vida, né, todo mundo se arriscando, querendo entrar nos Estados Unidos, querendo entrar em outros países, né, essa luta, e a gente vê que né, não acabou essa corrida, né, essa desigualdade, né, esse massacre, né, então, assim, que nós não podemos esquecer, né, de contar dessa história, de falar dessa história, mas que nós queremos ressaltar também, né, a nossa contribuição, né, a nossa contribuição que fala né, de ciência, né, que fala de medicina, que fala de mineração, que fala de arte, sabe? A contribuição do negro não é só na arte, né? Não é só na arte. Né? Não é só no esporte, mas a gente quer falar a contribuição do negro em todas as áreas. E isso é muito importante, né? A gente não esquecer, sim, a gente queremos ações afirmativas, queremos dizer não ao preconceito, ao racismo, né? Mas queremos respeito. Né? Eu acho que, assim, pode até achar utopia minha, mas reforma agrária já. O Brasil é muito rico, tem muita terra, né? A pandemia está aí matando, falando acorda, vamos respeitar a natureza, olha que beleza que você tem, que país que você tem, né? Vamos cuidar dos rios, vamos reciclar o nosso lixo, vamos dar uma contribuição, de fato, né, para um país melhor, né? Vamos buscar uma qualidade de vida melhor. Então, acho que é isso, né? A cultura nos proporciona tudo isso. Ela quer fazer uma pergunta, ela pediu ali, eu não sei o nome dela, que está escrito Pastoral Afro, né? Então, não tem o nome dela, mas... Maria Félix. Ô, Júnior, tudo isso que você falou, que nos ajuda a crescer como uma equipe, porém... Essas dificuldades que você também mencionou, a gente encontra até hoje na igreja. E quando a gente vai fazer, igual você nos ajudou com uma coreografia, para a gente apresentar, a gente vai com um certo receio. Só que nós somos meio nariz em pé, então quando a gente prepara, goste o padre ou não goste, a gente faz, entendeu? Mas eu queria, apesar de não ter tanto tempo assim para frente, porque a gente já está com a idade bem avançada, eu queria que, enquanto pastoral, dentro da nossa pequenez e o pouco tempo que nós temos, o que a gente poderia contribuir em alguma coisa, assim, não é ficar só numa live, não é ficar só celebrando o Dia da Consciência Negra, mas fazer algum gesto concreto para que a gente possa falar, eu contribuí com alguma coisa enquanto grupo. Pois é, essa pergunta aí é para todos nós, né? Mas eu acho o seguinte, né? Engraçado que eu soltei essa divulgação, né? E eu tive amigos que falou assim para mim, Pastoral Afro? Tem gente que ainda nem respondi, né? Pastoral afro? Estranho isso, né? Por quê, né? Por causa da história da Igreja Católica, né, gente? A história católica foi conivente com a escravidão. Né? Isso é claro, né?
Então, a Igreja Católica Apostólica Romana catequizou os nossos índios também, né? Então, assim, a gente sabe dessa história. Então, eu acho assim, quando você escolhe, né, a sua fé em Jesus Cristo, né, a sua fé em Maria, vamos dar um exemplo, né? Eu, com a minha fé, né, na Iansã, no Oxóssi, o Caçador da Mata, no Xangô, né, essa relação com a natureza, com o Oxum, e com Oxalá, que é o nosso Deus, que é o Deus, né? E aí, essa questão do Jesus Cristo, né, de Maria, cada um, né, com a sua religião. Mas, assim, qual que é o desafio hoje? É conviver, é respeitar o outro, com a sua, né, escolha sexual, é respeitar ele com a sua cor, é respeitar ele com a diferença de classe. E aí eu acho que o que a pastoral afro pode fazer? Ela pode estar sempre ali, né, nas oportunidades, na própria igreja, né, levar a contribuição do negro ali dentro, levar essa contribuição. Então, acho que, né, essa live é uma boa iniciativa, mas não é só ela, né? Então, em toda oportunidade, está falando dessa necessidade de respeito às matrizes africanas e afro-brasileiras, indígenas, dessa valorização, né? Eu acho que, e mais do que nunca, dá seu testemunho, né? Porque nós somos a obra viva, né? A gente é o dia a dia. O nome Pastoral Afro, porque a gente queria certamente fazer alguma coisa na paróquia, além de celebrar a missa afro no Dia da Consciência Negra. Então, achamos um padre, o Padre Miguel, que nos deu essa abertura. E para iniciar e para a gente ter assim, uma finalidade, assim, um gesto de comunhão com a igreja, a gente colocou Pastoral Afro. Só que a gente está aberto a outras crenças, a outros trabalhos, não significa que nós estamos pregados dentro da nossa religião católica, não. Sou católica, sim, mas com o coração aberto, como todos da pastoral, para acolher aquilo que é bom no geral, no coletivo. Ô, gente, já são 21h20, eu falei demais. Mas alguém pode falar, não vou deixar, se alguém quiser se manifestar. Mais alguém, gente? Tem algo a dizer? Boa noite, eu sou irmão Marista Carlos, religioso aqui, sou de Minas Gerais, eu estou morando aqui, fui transferido no ano passado para aqui o Ceará, morei em Belo Horizonte no ano passado, durante 3 anos fazendo pedagogia, sou formado em pedagogia. Eu acho importante o meu trabalho de conclusão de curso de teologia no Instituto Santo Tomás de Aquino. Eu falei um pouco sobre a questão da estética negra como resistência e o que a trajetória histórica de Jesus tem a nos dizer. Então, eu falei um pouquinho desse corpo, como ele se chega, como as pessoas nos veem, como as pessoas nos enxergam, até mesmo dentro desse espaço religioso. E eu falei de mim próprio, dentro do meu próprio trabalho de conclusão desse curso. Então, evidenciei vários pesquisadores, autores que falam desses temas, comparando com os textos bíblicos. Aí vai falando desse corpo que muitas vezes é marginalizado, jogado à margem. Não é nada que a gente produza, é uma sensação de não valorização. Quando o outro faz, é belo. Quando a gente faz, há sempre uma crítica sobre aquilo que nós fazemos. Então, isso me deixou bastante intrigado em pesquisar mais sobre o assunto, até porque a gente mesmo, para atender, nós temos que estudar, temos que buscar mais, porque só quando nós buscamos conhecimento, a gente consegue adquirir certa autonomia de defender a pastoral afro, defender outros movimentos que atendem
pelas minorias e lutam pela igualdade, pelos direitos, que hoje está sendo todos desfeitos de formas assim brutais e de forma que passa a sensação de que é algo bom para a sociedade, mas na prática a gente vê que não é. Então, quando a gente fala da dança, é resgatar essa cultura da dança, resgatar um povo, resgatar uma cultura que muitas vezes não é valorizada, muitas vezes é jogada à margem. Conheço a Júnia aí de Belo Horizonte, já tive o prazer de ter uma aula inaugural com ela aí em BH, fui em vários prêmios do Zumbi de Palmares aí, no último no Palácio das Artes, depois outros também, na biblioteca de Belo Horizonte, ali a biblioteca pública, eu esqueci agora o nome. Praça da Liberdade. Isso, a Praça da Liberdade, né, gente? Perdão. Então, eu conheço ela próximo, até entrei na roda de conversa lá com o grupo de dança dela, que apresentou no dia lá também. Então, é muito gostoso ouvir, por isso que eu entrei, eu recebi um convite, não sei nem de quem, eu acho que o irmão Marista me mandou, né, ele mandou esse convite, poder ouvir um pouco sobre isso e poder contribuir também, de alguma forma, com esse espaço diferente que eu estou, que é um espaço religioso, falar de negritude, defender uma causa, para mim é mais desafiante ainda, porque já tem padrão de irmão, padrão de religioso, de missionário, as pessoas criam esse padrão e quando a gente quer romper isso, há uma dificuldade, uma limitação. Assim também como a pastoral afro está num espaço totalmente europeu, classista, cheio de nome toque. Quando a gente vai rompendo isso, leva tempo, mas paciência, né? Estamos aqui de alguma forma para contribuir e ajudar e dizer, não, nós também estamos num espaço de luta, também de resistência. Bacana. Obrigado. Gente, aqui isso mesmo, Márcia, coloca meu contato aí, se alguém, né, depois tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, mas estou disponível aí para a gente trocar um papo, bater um papo. Mesmo eu já com meu horário apertado, eu queria passar um vídeo aqui de 5 minutos, só para a gente poder, assim, eu falei, né, mas queria mostrar mesmo, assim, o trabalho um pouquinho, para vocês entenderem, já que o Carlos Alexandre falou aí, né, da coisa do Prêmio Zumbi de Cultura, é importante, eu acho, esse vídeo. Vou passar aqui rapidinho. Criada em 1999 por Júnior Bertolino, junto com também bailarino e coreógrafo William Silva e o músico Jorge África, a Companhia Baobá de Arte Africana e Afro-Brasileira surgiu para estimular e propor no cenário das artes cênicas de Belo Horizonte a representação e valorização de matrizes africanas presentes na identidade do povo brasileiro, retratados através da dança, música, poesia e teatro. A Companhia Baobá completou 10 anos de trajetória com os espetáculos de dança intitulados Ancestralidades e Heranças do Corpo, concebido, dirigido e coreografado por Júnior Bertolino, sendo que o penúltimo espetáculo da companhia é Quebrando o Silêncio. O trabalho conta com 12 integrantes, entre bailarinos, atores e percussionistas. Atualmente apresenta o espetáculo Corporalidades Negras, onde a pesquisa da Companhia Baobá é narrada através das pinturas, vestimentas, cabelos, dança, ritmo e cantos. O trabalho é inspirado na precursora Marlene Silva e mestres de dança como Evandro Passos, Carlos Afro, João Bosco e Mamubá. A companhia propõe ações na cidade estimulando a reflexão sobre a arte negra e a troca entre artistas em datas oportunas, como o Dia da Consciência Negra.
Maria Elizabeth, com o apelido de Bela, do Congado, e estou com 107 anos de idade, e 16 filhos, 17 com a minha filha, que Deus tirou. Eu tenho muito amor na minha cor. Eu sou apaixonada com a minha cor. Vamos apanhar ela com jeito, meus irmãos. Esta coroa é de Nossa Senhora. Vamos apanhar ela com jeito, meus irmãos. Esta coroa é de Nossa Senhora. Então cantava sereia nas águas do mar. Salve a rainha das águas, mãe Iemanjá. Sarava, povo de Angola que veio de lá. Sarava, força das águas, beira-mar. Ele dá a lua cheia, sempre no céu a brilhar. Quando a sereia desperta e se põe a cantar. Ele dá a lua cheia, sempre no céu a brilhar. Quando a sereia desperta e se põe a cantar. E tu cantava a sereia nas águas do mar. Sereia nas águas do mar. Salve a rainha das águas, mãe Iemanjá. Salve a rainha das águas, mãe Iemanjá. Salve a rainha das águas, mãe Iemanjá. É isso. É tudo isso. E algo mais, né? Dá até um suspiro fundo. É isso, né? Na verdade, o que eu falei para vocês, assim, é o que eu vivo também, né? Assim, a Dona Bela, que eu mostrei aí, essa mestra, por causa dela eu criei o Prêmio Zumbi de Cultura. Esse ano a gente vai para a 12ª edição, tem 12 anos, e a Companhia Baobá tem 20 anos na cidade aí, onde eu venho pensando essa narrativa negra, como que a gente pode, né, tá contribuindo aí, através da cultura, para uma reflexão de valorização do negro na sociedade hoje, e de respeito, de amor e de troca. Né? E... Fala, Márcia. É para depois o Carlos Alexandre deixar o contato para a gente. Eu ia pedir. Uhum. Escrever no chat, Gente, então é isso. Vou me despedir de vocês aqui. Falar muito obrigado pela oportunidade. Né? Márcia colocou meu telefone aí, Márcia? Ela tem, né? Depois, não deu tempo aqui, mas se quiserem depois, tá? Pode me fazer uma pergunta aí, pode... A gente troca. Obrigado aí, Maria Alice, Aurentino, Carlos Alexandre, a Beth, a Ruth Dias, Janaína, Márcia Maria Félix. O rapaz que não está aí, né? O do Roberto. Ele deve estar por aí, é por causa da rádio, ele deve ter tido algum tempo, não estaria. Obrigado pela arte, axé, caminhos abertos, que venha logo essa vacina para todo mundo, que a gente possa se encontrar presencialmente. Isso. Com certeza. Quero te agradecer, viu? Nós que agradecemos você também, viu, Júnior? E aqui, agradecer mesmo pela oportunidade, tá? Pelo enriquecimento que você nos proporcionou. E quero encerrar com uma fala sua,
que logo no início você disse para a gente se aquecer. Muito, muito obrigado pelo seu aquecimento aqui hoje. Axé. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada. O melhor vai acontecer. Amém. Se Deus quiser. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu deixei meu contato aí, tá bom? Boa noite, fiquem em paz. É bom que eu dou contato dele, gente. Obrigado, Márcia, pelo convite. Beth, Maria Alice. Ei, axé! Fiquem com Deus.